E aí, galera, sexta com o Tadeu TED Show. Hoje aqui num momento muito alegre. Primeiro porque estou recebendo uma pessoa especialíssima, um amigo, um gigante da comunicação. Eu estou aqui hoje, já vai ser apresentado para vocês saberem com quem, com um cara que fez a diferença aqui no rádio, na TV, na sua vida pública. O cara é um multicoisas, é um multifacetes. Então, antes de mais nada, roda o tempo da apresentação desse cara, que depois a gente vai bater um papo especialíssimo com um amigo, vereador, comunicador, radialista, jornalista, Oscar de Mello. Bem, Oscar, antes de mais nada, muito boa noite. A gente está aqui lhe recebendo. Primeira parte do programa, a gente passa sempre um mimo. Fica até curioso, porque as pessoas por aí têm até gozado com isso. Mas como prova do carinho, eu dou o meu caneco para você. E aí, eu já conheço há algum tempo, viu? É verdade. Há pelo menos umas 2 décadas eu conheço o Tadeu, né? E, obviamente, toda a parte do Tadeu, inclusive o caneco, né? Logicamente. É isso. Posso trocar aqui? Pode sim, claro. Eu quero usar meu presente. Claro, eu pensei que você ia dizer que já ia botar no meu caneca e ia ficar uma situação complicada. Mas, Oscar, velho, que prazer tê-lo aqui. E essa audiência, né, que elas têm sempre saudade de você, cara, porque você, sinceramente, como você disse aí, a gente goza de uma amizade, goza até de um certo contexto familiar. Mas eu tenho acompanhado há tanto tempo e eu tenho muita saudade da sua comunicação direto, porque eu gostava de ver aqui, eu não vou dizer que era mais um rostinho bonito na televisão, porque a nossa amizade é grande, mas não chega, não cabe mentira, é uma amizade honesta. Mas, Oscar, velho, eu queria aí que você começasse com a gente. Primeiro, eu falo muito, você fala muito, isso é bacana, porque aí o podcast rende. Mas eu queria primeiro fazer um testemunho, gente. Já que a gente já se entregou aqui, que a gente se conhece há muito tempo, somos amigos, eu vou lhe dizer como eu conheci o Oscar. E aí eu comecei a botar fé nesse cara no primeiro dia que eu conheci. Ele ainda era estudante de jornalismo, né? Porque não parece, mas eu sou um pouco mais velho do que ele. Pouca coisa. E aí eu já estava trabalhando no TRT, tá lá. E como é que eu conheci esse cara? Ele foi lá, estava acontecendo uma campanha de arrecadação para uma pessoa muito necessitada que acho que estava entre a vida e a morte, não lembro exatamente qual era a questão. Mas ele foi lá em casa, na moral, na cara de pau, pelos outros, e disse: opa, Tadeu, sou irmão da Núbia, nós temos esse... E eu estava precisando de uma ajuda sua aí, para a gente colaborar para ajeitar a vida desse cara. E me parece que foi bem sucedido lá. Exato. Desse dia em diante eu disse: esse cara tem que ser meu amigo, porque o cara que se joga a cara pelos outros, é um cara que só pode ter uma grande... E não errei não, viu? É uma grande personalidade. Mas, e aí, Oscar? Conta um pouquinho dessa sua vida ali, Jatiuca, tal, começando a sua vida, a vida do Oscar. Garoto, como foi, família, e a sua mãe, que é uma pessoa indiscutível. Primeiro, Tadeu, é uma honra estar aqui com você. Tadeu é amigo de longas datas, um cara que eu admiro pra caramba. Já estivemos muito mais próximos agora pela correria da vida, a gente estava até comentando aqui fora do ar. Vamos marcar para fazer outra churrascada, tomar aquela cervejinha light. Boa. De preferência, né? E gelada. E gelada, né? Mas, assim, é uma honra para mim estar aqui. Eu vibro muito com as pessoas que empreendem com a comunicação. E eu sempre conheci Tadeu como um entusiasta pela comunicação. E ver você empreendendo nesse sentido me deixa muito feliz. E poder estar aqui participando também. Eu sou aquele garoto que fui extremamente bem criado por uma mulher muito guerreira, pela dona Margarida. Eu perdi o meu pai muito novo. Eu tinha apenas 10 anos quando meu pai faleceu. Então, quando você abre o programa falando sobre a minha mãe, me emociona, inclusive, porque dona Margarida, aos seus 74 anos, ainda é aquela senhora que me coloca no colo e me chama de meu bebê. Né? Eu com quase 50 anos. Tive uma infância muito feliz ali no bairro da Jatiuca, próximo à sua casa, à casa da sua família. Minha mãe ainda mora na mesma casa até hoje. Então eu fui um garoto que tive a oportunidade de ter uma vida muito ativa, né? Eu gostava muito de jogar bola ali nos terrões do Estela Maris, né? Que hoje não existem mais. Os velhos areiões. Os velhos areiões, né? Então, assim, fui um garoto muito feliz. Apesar das ausências, né? De ter perdido meu pai muito cedo, mas tenho uma grande mãe, grandes amigos, grandes lembranças desse bairro que
posso até hoje chamar como o meu bairro de infância, onde eu passei grandes momentos da minha vida. De verdade, Oscar. Eu também, né? Da mesma próximos, forma, bem né? próximo, isso mesmo. Oscar, meu irmão, aí a gente vai avançando, você já não é mais menino e tal, e aí o jornalismo veio para sua vida ou você já partiu atrás dele? Rapaz, é interessante, Tadeu. Eu sou de uma família que ela tem geralmente duas profissões muito definidas. Ou parte para ser professor, para ensinar, para docência, ou na área de saúde. Meu pai era médico, né? Minha irmã é enfermeira, é psicóloga, né? E eu não me encaixava em nenhuma das duas. Depois até me encontrei como professor, cheguei a Uhum. ministrar aulas em curso de rádio e TV. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Apesar de que na época ainda da escola, eu sempre fui de participar de grêmios, de fazer jornaizinhos e tal. E quase aos 45 do segundo tempo, quando eu tinha que escolher alguma coisa para fazer o vestibular, me veio na cabeça o jornalismo. E aí eu fiz o jornalismo, passei no primeiro vestibular que fiz, né, em 93, eu acho. E aí fui cursar jornalismo. E aí a minha vida, aí, já na faculdade, na universidade, na UFAL, aí eu me encontrei. Eu digo, poxa, é isso que eu quero. De cara, comecei no rádio. Então, assim, Ainda bem, muito bom pra gente também, velho. então, digamos, eu não era aquele garoto que dizia, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser jornalista. Uhum. Foi uma decisão muito em cima da hora, mas que acredito e falo em termos de realização que para mim foi a escolha certa. Para você e para todo o público, né, meu irmão? Que a audiência que você sempre teve. Eu me lembro desde lá, o repórter investigativo, repórter criminal, e foi subindo, e o Oscar foi. Onde você chegou, você sempre chegou de um jeito e galgou lugares melhores, ou seja, destaque. Aí vamos lá, vamos ali agora justamente para o rádio. Conta aí alguma situação curiosa que você, quando estava aí no setor de cobrir a rua, questões criminais, você já pegou algum IBE, meu irmão? Já peguei vários, né? Primeiro que é outra coisa interessante. Eu, quando comecei a estudar jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever. Eu nunca me imaginei com um microfone ou diante de uma câmera. Não era meu objetivo ser repórter, ser apresentador. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, na minha cabeça, eu queria ser um redator, né? Queria trabalhar mais nos bastidores. E quase que sem querer surgiu uma oportunidade para começar no rádio esportivo. Meu querido Edmilson Teixeira, que na época era meu colega de UFAL, me chamou para fazer alguns jogos amadores. E aí eu me apaixonei pelo rádio, né, e fui trabalhar. Mas já passei várias situações, não só no rádio, e até falando de reportagem de rua de uma forma em geral. Eu era um cara que eu vivia muito aquele momento. Aconteceu, por exemplo, de eu tropeçar num cadáver. Né? De estar numa cobertura policial e ainda não havia o isolamento da polícia. Um presunto ali no chão. E aí eu comecei a transmitir aquilo e passar a informação, um homem morto, tal, assassinado. E eu comecei a andar para trás e não percebi, tropecei e estava ao vivo, e por muito pouco eu não caio. Talvez você seja o único homem vivo que levou uma rasteira de um cadáver. De repente. Então, essa foi uma situação de ameaça, situações engraçadas também. Havia uma concorrência muito grande entre as TVs para ver quem chegava primeiro e geralmente em alguma matéria. E aí havia muita brincadeira, mas muita lealdade também, sabe? É uma coisa que a TV muito me ensinou, né? De que nós éramos rivais na rua para tentar chegar, mas que ao mesmo tempo nós éramos muito leais uns com os outros. A gente vê hoje, até hoje, mantendo as suas amizades, Siqueira, Gernan, tal, eu vejo sempre. Já onde é meu encontro você amigo, por aí, né? irmão, a Paulinha, a esposa dele. A gente tem uma amizade que vai além de Isso. dele, é amizade de vida, né? Isso aí a gente construiu. Mas você citou de situações, eu vou dar, quando eu falei essa questão da lealdade, me permita até contar essa história, porque, por exemplo, na época quando eu comecei em TV, eu ainda estava no rádio, passei pelo rádio, comecei na TV, havia uma concorrência muito grande entre o plantão de polícia na época com o Fique Alerta, que estava começando na Pajuçara, o colega Jefferson Moraes, saudoso Jefferson, amigo e tal, e o Cícero, que na época, Cícero Almeida, que apresentava o plantão. E a gente brigava para saber quem fazia mais matéria. Por exemplo, eu não dizia nunca para a equipe adversária onde era um fato e vice-versa. Mas se a gente estivesse no mesmo lugar, os dois, e um tivesse dificuldade técnica, um ajudava o outro. É isso que eu falo. Havia uma disputa pela audiência, mas havia uma lealdade muito grande. Eu me lembro de um episódio que a gente foi fazer uma matéria em Murici
E simplesmente o nosso Sangan, que é a iluminação da câmera, parou de funcionar, e era à noite. E o meu querido Valdemir Soares, né, um cara que eu amo de paixão, um dos maiores repórteres cinematográficos, chegou perto do Edinaldo, que era o nosso cinegrafista, e disse: olha, eu vou começar a gravar, então vá me acompanhando que você vai usando a minha luz. Eram duas concorrentes, na época TV Alagoas, e TV Pajuçara, mas a gente estava gravando junto, porque havia essa lealdade. E aconteceu o inverso também, de eu chegar para cobrir tipo uma rebelião no presídio, e tá a equipe da TV Pajuçara precisando de bateria ou de fita, e a gente emprestar. Isso. Sempre houve a disputa, mas sempre houve a lealdade também. É bacana esse bastidor, viu, Oscar? Muito legal. Então, assim, se eu pudesse destacar alguma coisa que aconteceu comigo nas ruas, era esse convívio que era muito legal com os colegas até de outras emissoras. Ah, beleza. Oscar, aí lá vem o Oscarzão, destaque aqui, população adorava, audiência grande. Aí, logicamente, tem um dedo que sempre aponta pra gente nessas horas, que é o dedo da política. Né? Poxa, aquele cara tem uma audiência maravilhosa e tal. Aí esse dedo da política veio, jogou aquele anzol e pescou o Oscarzão para concorrer na eleição. Me dê aí, Oscar, as suas sensações. Eu acompanhei bastante, acompanhei de perto você como vereador, mas me diga aí, o seu nível de alegria, o seu nível de felicidade, ou de tristeza, ou de decepção, o que aconteceu com você, como foi a trajetória política. Logicamente que a trajetória política de um homem não acaba nunca, porque um homem é um ser político. Claro. Mas a política propriamente dita, quando você participou lá, quais foram as suas sensações e o que foi que isso engrandeceu na sua vida? Vamos lá. Primeiro que você foi muito feliz quando você disse que você praticamente é pescado numa situação como essa. Eu apresentava na época um programa de muita audiência, era líder na época de audiência, que era o Plantão Alagoas. Nós já tínhamos o prefeito de Maceió, que era meu repórter, que era o Cícero Almeida. Aliás, um grande abraço ao Cícero. E quase que foi natural. Fizeram pesquisas e o meu nome surgia como um nome muito forte para a política. Você dizia: Oscar, você foi uma escolha sua? Também. Eu poderia ter dito sim, eu poderia ter dito não. Eu disse sim. E nós fomos para a disputa e tivemos a terceira maior votação daquela eleição. Foram 10.674 votos espontâneos da população, andando. Foram 3 meses de campanha e nós 3 meses todos os dias na rua, andando, conversando com a população. Então foi uma votação realmente que até me surpreendeu, não esperava ter aquela votação. E sem dar um picolé, né, mesmo? E sem dar um picolé, né? Gastando tênis, gastando sapato e tal. E aí veio a experiência, e eu poderia dizer diversas coisas sobre essa experiência. Ela foi engrandecedora para você conhecer os bastidores, para você conhecer como é que funciona uma casa legislativa, Parlamento Mirim, né? A Câmara de Vereadores, que ainda era ali na Praça Deodoro, hoje fica ali no Jaraguá. Convivi com pessoas maravilhosas, né? O próprio Eduardo, um cara fantástico, Eduardo Canuto, a minha querida Luiz Helena, poxa, que tive o prazer de estreitar ainda mais a nossa amizade, entre outras pessoas. Então, valeu por essa oportunidade de conhecer os bastidores. Mas eu não me encontrei na política. Tanto que a gente foi para uma reeleição sem praticamente ir para a rua. Eu não tinha interesse e fui muito mais pelas pessoas. Tivemos quase 6 mil votos na segunda sem fazer campanha. E havia também um impedimento na época, não um impedimento, né? Eu teria que escolher entre continuar na TV e a política, né? Porque a TV em que eu estava naquele momento não aceitava que eu tivesse os dois, ou fosse político e apresentador. E eu sou jornalista, então eu escolhi seguir o lado da comunicação. Então eu reputo como uma experiência muito legal, engrandecedora para você conhecer os bastidores, mas com um lado muito frustrante também. Não vou dizer que foi isso. Eu já disse em várias oportunidades publicamente que eu sofro de depressão. E eu tenho certeza absoluta que um dos fatores que contribuiu para isso foram algumas decepções que eu tive enquanto vereador. Não é em específico, que eu não vou citar, mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida com a minha mãe, com a dona Margarida, é que a honestidade ela vem acima de tudo. Isso. Eu tinha anos e anos de experiência profissional
E, graças a Deus, sempre fui conhecido por ser um cara probo, um cara decente. E tenho muito orgulho disso. Tudo que E eu tem que conquistei na ter minha mesmo, vida. tem que ter. No mundo de hoje é moeda, honestidade. No mundo de hoje é moeda e a maior riqueza do ser humano é trabalhar com a verdade. Hoje é isso. E nesse momento em que eu estava vereador, eu fui vítima de uma... Só posso reputar como maldade de uma pessoa que acabou envolvendo meu nome numa coisa que foi muito chata na época. E que depois o Ministério Público, obviamente, até inverteu. A pessoa foi acusada de falsa acusação. Mas foi muito triste para mim na época, por 2 motivos. Primeiro, que o cara era muito amigo meu. Muito amigo meu, o cara de frequentar a minha casa, e aquilo trouxe uma decepção muito grande. E segundo, porque você ser questionado sobre a sua decência, sobre a sua honestidade, é muito complicado quando você o é. Porque eu fico olhando, sabe, esses caras que sobrevivem da política fazendo safadeza e que são acusados de tantos crimes, de corrupção. E eu fico, como é que esses caras dormem, pô? Deitam a cabeça e vão dormir. Dormem rindo. E dormem rindo e acordam no outro dia. Eu só tive essa experiência ínfima e isso me afetou de uma forma que eu dizia, meu Deus, não é isso que eu quero para minha vida. É porque só choca quem defende a ideia. Tá entendendo? Quem Então, já assim, tem a compreensão de que nasceu para isso, quem tem o estômago aberto a falcatruas, esses caras não sentem náuseas diante de uma acusação. Eles sentem até determinada alegria. E eu me incomodava. Eu também já presidi partidos políticos e tal. E você vê que tem determinado. Quando você diz, o cara atribui a ele algum ato de desonestidade, onde ele levou uma vantagem, tem cara que se vai e desce com isso. Diz, eu fui comigo, eu fui sabido. Sabedoria para mim é ser honesto, só tem essa... Que o povo guarde isso sempre na cabeça. Porque um modelo de corrupção, seja em qualquer lugar, dentro do seio da família, em qualquer coisa, ela corrompe toda a sociedade. E antes que as pessoas saiam pesquisando, se quiserem podem pesquisar, eu vou dizer o que foi, né? Rapidamente. Uma pessoa que trabalhava comigo, trabalhou durante a campanha, mas que era meu amigo pessoal, me acusou de pagar uma dívida de campanha com ele com um cargo. Ele disse que eu tinha consertado todos os carros da minha campanha na oficina dele e eu teria pago com isso. Todos os carros da minha campanha eram meu carro particular e uma Kombi que eu tinha. Então, assim, já começou mentindo, dizendo que eu tinha diversos carros da campanha. E aquilo foi muito triste para mim. Muito, 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 muito. Porque eu quero que duvidem de tudo da minha vida. Quer duvidar da minha masculinidade, quer duvidar do time que eu torço, da minha fidelidade conjugal, só não duvide da minha honestidade. Mesmo. Eu tenho quase 50 anos de idade, 49, e eu não... Isso é uma coisa que eu levo muito pela minha mãe. Eu levei uma pisa da minha mãe, porque eu tinha uns 7 anos de idade, e um dia cheguei da rua, quem lembra da Carra do Colegial? Lembra da Carra do Colegial? Se no Recife tem. Na Carra do Colegial também tem. Que, aliás, esse bordão é do meu sogro, viu? É do meu Canetinha, pai da minha esposa. Eita. Foi quem criou esse slogan aí. Velho Caneta. E eu chego com uma borracha na mão, ou aliás, no bolso. E inocente mostra a minha mãe a borracha que eu tinha pego sem ninguém ver na Carra do Colegial. No popular, antigamente, era afanado. Levei um cacete de Dona Margarida. Disse, eu não criei filho para isso. E ainda voltamos e eu devolvi a borracha. Isso com 6, 7 anos de idade. Né? Então, assim, o que a minha mãe ensinou, graças a Deus... Eu, maiorzinho, até com os 18 anos, Oscar, eu cheguei a alguns bombonzinhos ali nas lojas americanas, algumas balinhas por ali para assistir o Cinema São Luís, Caba Liso e tal, de vez em quando chamava a gata. Era quase uma instituição. Lobras. Era quase uma coisa obrigatória, porque o cara chamava a gata, se o cinema fosse 10 conto, aí o cara chegava, o pai de gente dava 20 pau, você pagava o seio da menina. Só caía a balinha, onde é que vai a jujubinha e tal, aí ia na Lobras ali, um pacotinho ali, mas isso aí até a Lobras gostava disso antigamente, porque promovia. Né? A Lobras, antiga Lojas Brasileiras. Loja Brasileira. Onde se comia o sanduíche universitário e brasileirinho. Verdade. Oscar, meu irmão. Sim, aí a gente vai seguindo. Foi uma boa experiência, valeu para a vida. Não é uma coisa que eu queira mais para mim. Vou levantar o astral agora do nosso programa. Eu vou contar para vocês uma experiência vivida. E esse cara, como eu estou dizendo que ele tem isso aí, ele tem essa estrela, essa luz de vencedor em tudo.
E aí, uma certa comemoração de meu aniversário, eu sou um cara que, quem me conhece sabe que eu sou irreverente. Com certeza. Ele me falou aí da Kombi que tinha da campanha dele, que era esse carro, ele falando aí. Rapaz, eu inventei, e aí o Oscar me ajudou na logística, o Big Brother Birita. Cara, Eu confinei 15 amigos meus, cara, foi uma ideia, cara. melhor aniversário que eu já fui na minha vida, cara. Então, o que foi que eu fiz? Rapidamente, para vocês entenderem. Eu convidei as famílias todas para irem para a minha festa de aniversário às 17 horas. E aí, eu confinei 15 amigos no restaurante parmegiano, pegamos a Kombi do Oscar, plotamos lá com o Big Brother Birita e tal, e os convidados foram chegando. Então, foi igual para o programa real. Mas diga qual era o objetivo. Sim, vamos com calma. Aí, o que é que acontece? O pessoal foi pego no parmegiano e à medida que iam chegando ali, a gente... Aí o amigo Oscar de Mello, a família dele já estava ali, aí ele dava aquele chauzinho e tal, e ia entrando. E aí foi o diretor do hospital universitário, e aí foram políticos, amigos e tal. Meu cunhado, O Puscão também, que chegou, meu primo, né, que chegou nas retas finais. Mas o que é que acontece? O objetivo do jogo do Big Brother Birita era se equilibrar até o final. Era quem bebia mais ao final. E o Oscar sempre foi um bom copo. Vamos lá. Ganhei. E calma, isso aí é o resultado. Eu disse que você era vencedor. Sim. Foi empate, inclusive. Né? Foi empate. Foi porque o outro cara também não parava, né, Oscar? Um monstro, cara. Então, o que foi que aconteceu? Foi muito massa esse programa. O Oscar depois vai dizer a impressão dele aí. A gente pegava ali aquelas pessoas letradas, tal, que estavam ali e tal. Aí eu pegava um presunto, botava uma faca no meio e jogava lá dentro. Meu irmão, as famílias tudo acompanhando lá, os caras cortando a peça de presunto. Daqui a pouco tocava o Big Fone dizendo o próximo que urinar. E os caras pegam aqui na cerveja. Foi muito massa, não foi, Oscar? E o Oscar, no final, foi o grande vencedor. Mas foi empate, né? Quem foi o outro que ganhou? O outro foi um de Palmeira dos Índios, que ele veio pelo destaque que ele tinha de aguentar tomar cerveja. Eu lembro que eu vou até dizer qual foi o resultado final. Cara, primeiro foi extremamente criativo na época, o Big Brother surgia como um programa de muita audiência, e aí o Big Brother Birita, ficamos confinados em uma sala, várias pessoas, tinha lá um isopor cheio de cerveja, e aí cada um que usasse a sua estratégia, né? Isso. Tinha gente que começava bebendo 3, 4 de uma vez só para juntar. Cada um tinha o seu baldezinho e ia terminando. E aí um ou outro às vezes tentava pegar uma latinha vazia do cara jogar no botar. E aí eu fui junto, a minha estratégia... Todos os sentimentos testados, até a honestidade. Eu digo, eu vou esperar essa galera que vai disparar, porque serão os primeiros a O saudoso Zequinha, meu irmão, começou a dar uma disparada. Zequinha, mas... um cara que tomou uma caixa de cerveja quente, né? Acabou sendo... vontade de... Isso. E aí fui alimentar, porque não podia... Não, vomitou, era eliminado. Não nada, tal. E eu usei a estratégia de ir devagarzinho. Quando eu percebi que a galera estava saindo, eu disse, pronto, agora é a reta final. E para lembrar, não é apologia à bebida, não. Já éramos maiores de idade, era uma brincadeira. Eu fui campeão bebendo 14 latões de cerveja no intervalo de 2 horas e 14, quando foi servida a 15ª para os dois, e vocês na metade da 15ª fizeram um acordo de cavalheiro. Isso, 2 horas e 15 minutos, 15 latões. Oscar, você é um artista mesmo. Me lembro perfeitamente. Eu lembro o prêmio que eu ganhei, uma caixinha térmica, a coisa mais linda, que eu durante anos tive essa caixinha térmica, até que ela se acabou. Mas o Big Brother Birita de Tadeu Costa, aliás, as festas, Tadeu é um cara iluminado, é um cara extremamente criativo. E eu digo a você, essa história do BBB, eu conto a diversas pessoas também. Você sabe que à época o programa Pânico, ele chegou a cogitar para fazer a cobertura daquela festa, depois que ele viu a ideia. Só que essa questão que você falou aí, apologia ao álcool, aquela época, hoje os caras estão tomando cerveja à vontade, bebendo em podcast mesmo. Mas uma coisa que eu lembro que não foi, o meu problema foi depois de sair do confinamento.
Aí, Porque quando eu vou pra mesa, eu tô num estado tão lamentável, cara. E aí eu olhava pra todo mundo olhando pra mim, porque tava todo mundo na festa, curtindo, bebendo devagar, e eu saio naquele estado lamentável. Mas foi aí sensacional. foi massa. Todo mundo lembra, graças a Deus. Né? Eu Umas conto festas até marcantes. hoje essa história. Até hoje eu conto essa história. E fui campeão. Graças a muito campeão e muita coisa. Oscar, eu tenho andado pelas ruas e eu disse, olha, eu vou levar o Oscar de Mello lá num podcast, num TEDcast. É um cara sensacional, um personagem rico pra gente conversar. E aí, toda vez que eu tocava nesse assunto, as mulheres dizendo, ai, como eu queria ser o Oscar de Mello. Aí eu, cismado. Aí outra mulher, a mesma coisa, na terceira que me repetiu isso, eu queria ser muito Oscar de Mello. Aí eu ainda pensei, meu irmão, será que é pela bela fisionomia? Não. Seria pela vasta cabeleira? Essa também eu dispensei. E aí disse, sabe por quê? Eu perdi a paciência e disse, diga, minha filha. Ela disse, rapaz, não, Massael é massa. Massa é massa, é ele que apresenta. Fica perto do Safadão, do Wesley Safadão, do Embaixador. Então, eu queria muito ser ele. Eu digo, poxa, é por isso, minha irmã? Aí, Oscar, me diga uma coisa, nessa vibe aí, levando essa brincadeira aí, diz aí, quais suas experiências aí no Massael Massa? Primeiro, é muito massa você estar ali no meio da banda artística. Teve alguém que já foi chatinho, mata a curiosidade do povo, o povo gosta de bastidor. Teve um cara que você disse, não é possível, cara bacana da porra, um astro desse, tratando a gente desse jeito e tal. Conta aí, dá uns bastidores pra gente. Eu vou dar uns bastidores e olha, eu vou dizer a você, em 90% das vezes, o chato não é o artista, é a produção do artista. Mas vou dar um exemplo a você. Um cara que é extremamente estourado, que é o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, toda vez que a gente está apresentando o evento, e eu já tive o prazer de apresentar o evento com diversas apresentadoras sensacionais, né? O último que a gente apresentou foi com a Rafa Pinheiro. Beijo para você, Rafa. A gente tenta combinar, só olha, ou antes do show, ou depois do show, ele pode passar aqui na nossa sala de vidro, porque é tipo um aquário de vidro que fica na saída do camarim. Você vê todo o movimento, os caras literalmente passam ao seu lado, tanto para ir como para voltar. Então, assim, boa parte da produção arruma problema. Eu sei do Gustavo, porque não foi uma vez só, foram algumas vezes, a produção dizia não. Ele não vai falar, nem antes nem depois. Só que quando ele descia do palco, ele tinha que passar na nossa frente. Quando ele passava, a gente chamava. E ele? E ele vinha. O cara super simpático também, o Leonardo. Então, assim, geralmente, e eu posso citar vários, o próprio Wesley é extremamente simples. São pessoas que atendem muito bem a imprensa. A produção é que às vezes é chata, que é às vezes também o papel da produção. O artista tem que ser simpático. Sempre. A produção tem que ser a chata da história. Então, assim, não é dizendo que a produção está errada, não. É por isso que esses caras aqui da minha produção, tudo chato. É tudo chato. Então, assim, eu poderia citar várias pessoas, cara, que foram super gentis. Teve um ou outro que era mais fabuloso. Eu levei um fora, do Alceu Valença. Opa! Que, pra mim, foi uma das coisas mais lindas e emocionantes da minha vida. Porque eu mereci o fora. Eu fiz uma pergunta boba ao Alceu Valença. Que eu sou fãzaço. Em uma das edições, porque algumas pessoas escrevem que o Alceu Valença é o Billy Idol brasileiro. Sim. Eu achei de fazer essa pergunta ao Alceu. Alceu, como é que você recebe essa comparação que as pessoas fazem, que dizem que você é o Billy Idol brasileiro? Ele fez, eu sou o Alceu Valença. Porque diz, eu não tenho que ser comparado a alguém de fora, isso é mesmo, cara. Até porque, pra mim, o Alceu é maior do que o Billy Idol. Então, que o Billy Idol seja o Alceu Valença americano. Isso. E aquilo, quando eu terminei, era um fora que eu tava levando, mas eu tava tão orgulhoso. Pô, o Alceu deu um fora em mim, pô. Mas não foi desrespeitoso, ele foi educado. E a resposta dele pra mim foi certíssima. Quer dizer, eu não tô sujeito a comparações, né? Porque eu tenho minha história, eu sou o Alceu Valença, não tem que ser. Então, assim, geralmente a experiência é boa, viu, Tadeu? Já aconteceu, por exemplo, uma dupla, aquela Jorge e Matheus, que tava meio apertada entre um show e outro, a gente não ia chamar eles. Só que eles viram a gente e eles mesmos abriram a porta e chegaram brincando e foi muito legal. Enfim, eu diria que mais de 90% das vezes a experiência é muito boa com um artista. Quando a gente tem algum estresse, geralmente é com a produção. Agora tem artista que chega lá, que manda limpar todo o local para que ele passe e ninguém veja. Ele não tenha contato. Acontece, né? Tem. Mas, enfim,
A eles a gente deseja sucesso sempre. Sucesso sempre. Oscar, meu irmão, é bom demais conversar com você. Bichão, agora vamos aí para outra parte da sua vida aí. Um momento que foi um momento triste, e muito triste para a gente também, foi quando eu não vi mais, vou repetir, aquele rostinho bonito na televisão. Não tão bonito assim, mas que a gente estava acostumado ali, poxa, como integrante da nossa casa. A gente chegava em casa e tinha o costume de ouvir dizer, o Oscar disse isso hoje, como se o Oscar fosse um irmão, um primo que foi lá em casa e comentou isso. Mas não, você fazia parte da nossa vida. E, de repente, as circunstâncias da vida lhe tirou dos palcos para outros projetos. E eu queria que você fizesse uma avaliação disso aí. Cara, eu posso dizer a você que eu sou um cara muito realizado em tudo que eu fiz assim na minha vida na área da comunicação e quero fazer ainda muito mais. Eu não estou dizendo que eu encerrei, não, viu, gente? Eu fiz futebol, que é uma coisa que eu amo. Hoje trabalho também com futebol. Eu fui feliz em 2 emissoras de TV. Na época a TV Alagoas, que hoje é a TV Ponta Verde. Trabalhei muitos anos, né? Comecei como repórter, mas no primeiro ano de repórter já estava apresentando. E trabalhei anos muito felizes. Tive 2 grandes projetos na TV Pajuçara, que foi o Pajuçara Amanhã. A TV Pajuçara não tinha um matinal, um jornal matinal. Nós implantamos... Aliás, minto, já existia o matinal, na época o Ricardo Mota passou, que era o Pajuçara Amanhã. É o segundo projeto que não tinha, viu, gente? Me atrapalhei. E eu chego para apresentar o Pajuçara Amanhã junto com a Aline Martins. Beijo para minha querida Aline Martins. Saí em 2012, cheguei em 2010, saí em 2012 com as portas abertas, graças a Deus. Tanto que 2 anos depois a gente volta com um projeto inovador para Alagoas, que não existia o Cidade Alerta Alagoas. E aí a Dani Sarmento, na época o André Vajas, o pessoal da TV, me chamou e perguntou se aceitaria participar desse projeto de implementar o Cidade Alerta Alagoas, porque quando chegava no lado do Cidade Alerta, a gente entrava sempre com o Nacional. Em 2014 a gente começa esse projeto, é um projeto de muito sucesso, graças a Deus. Todos, eu lembro. E foi muito legal que nesse mesmo período a Pajuçara, ela lança o Pajuçara Noite, e que é apresentado por grandes pessoas, como a Ju dos Anjos, a Natália, minha querida Gilca. Eu dividi as noites com a Gilca lá na TV Pajuçara, e foi muito legal, porque a gente tinha estudado junto na UFAL, mas nunca tinha trabalhado junto, e foi na Pajuçara que a gente trabalhou. E em 2019... abraço para ela, para o Pedro, sagradense forte. Adoro os dois, são pessoas maravilhosas. E em 2019 acaba a nossa história, foi uma história de 5 anos, muito bonita. Houve um movimento grevista na época, e o objetivo em si do movimento foi alcançado, que foi o reajuste, mas que tiveram consequências. E muitas pessoas perguntam, Oscar, você se arrepende? Não, eu não me arrependo de ter participado do evento. Eu me arrependo de ter acreditado em algumas pessoas. Em algumas pessoas eu me arrependo de ter acreditado, mas que a vida me fez abrir os olhos depois. Do movimento em si, não. Porque foi muito legal estar ali com os meus colegas. Eu acho que eu me sentiria pior se eu não tivesse participado. Isso. Eu participei conscientemente. Mas olha o arrependimento de ter feito, não, né? Não, eu me arrependo de ter participado. Eu me arrependo de ter acreditado em algumas pessoas. E aí as pessoas questionaram depois, Oscar, mas a Pajuçara demitiu você, você tem rancor? De jeito nenhum. Tadeu, pelo amor que eu tenho às minhas filhas. Que não é pouco. Não, são as coisas mais, junto com a minha mãe, as coisas mais preciosas da minha vida. É uma tudo absolutamente normal. Eu trabalhei numa empresa privada. Fiz uma coisa que desagradou os donos da empresa. Eles têm total direito de me manter ou não. Então, assim, eles optaram pela demissão, não só minha, mas de diversas pessoas, e eles foram absolutamente corretos. Eu dizia para você, fora do ar, antes da gente gravar aqui. Isso. Eu fui uma das poucas pessoas que não acionou da justiça a TV Pajuçara na época. Porque eu não tinha motivo para acionar. Eu fui demitido um dia, no outro dia eles depositaram tudo que eu tinha direito. Tudo, absolutamente tudo. Então eles são empresários, não gostaram de atitude minha, decidiram pela minha demissão e pagaram todas as obrigações que eles tinham comigo. Todas. No outro dia eu recebi tudo. E eu me lembro até que foi muito engraçado. A gente tem que rir dessa situação. Porque eu fui dar entrada para receber ação junto com o Gernan. E nós estávamos em uma agência da Caixa lá do Estela Mais, e a gente tirando um olhão com o outro. E aí, desempregado, vai fazer o que na vida? Eu não sei, tá aí.
A gente esperando para dar entrada, né? Então, E a vida mostrou o caminho para cada um, né, Márcio? eu hoje não estou mais na TV, o Janan tá em Recife, muito bem. Um abraço para você, Janan, Paulinha, Jernanzinho, essa família que eu adoro. E vida que segue, pô. Assim, ver hoje a TV Alagoas transformar na TV Ponta Verde, continuar com a sua força, com a sua pujança, ver a TV Pajuçara que me acolheu. Eu tenho tantos amigos na TV Pajuçara. Eu encontro, em vários eventos, jogo de futebol, transmissões, eu encontro uma galera e é uma festa que a gente se encontra, né? A minha esposa, que hoje é servidora pública, já deu entrevista para a TV Pajuçara várias vezes. Aí a turma vai lá em casa para entrevistar a minha esposa e a gente fica lá. Porque não existe, pelo menos do meu lado, nenhuma raiva na relação. Isso. Pelo contrário, só gratidão. Sempre foram extremamente corretos. Tanto a TV Alagoas como a TV Pajuçara sempre foram extremamente corretos. Até porque comigo. Um pouquinho do Tadeu Couto, quem guarda raiva não segue em frente. Não, segue não. Eu acho que na minha vida eu só tenho raiva de 3 pessoas. Que eu não vou citar os nomes. Mas depois a gente vai falar nisso. Eu vou cutucar isso. No universo de 8 bilhões de pessoas, eu só tenho raiva de 3. Ah, beleza, bicho. Vamos lá, vamos seguir em frente que eu vou catucar esse negócio. Mas vamos lá, gente. Oscar, agora eu vou falar de amores e paixões. Rapaz. Outra coisa que não é uma coisa que eu goste muito, mas é uma coisa que é muito admirável em você, bicho, que eu acho arretado. Uma das coisas que me fazia ouvir muito você é justamente a honestidade, aquela questão toda que a gente falou. Mas, meu irmão, né, logicamente que assim como você, eu que estou começando agora nesse mundo da comunicação, pelo menos mais organizado, eu estou começando agora, eu queria dizer a você, lógico, confessando logo que eu sou regatiano, e aí tem os seus amores, a sua paixão. Cara, enquanto os caras aí tinham uma frescura, todo radialista, todo escondia o time que torcia, porque é imparcialidade. Meu irmão, tu fez uma tatuagem. Eu não sei se você consegue mostrar. É porque tá. Isso. É porque todo mundo vê. Eu já mostrei também. A tatuagem. Aí, ó, do azulão, do Mutange. Rapaz. E aí eu digo, poxa, esse cara tem coragem, meu irmão. E isso aí não atrapalhou em nada a sequência. E foram tantas emoções vividas, né? Atrapalhou algumas vezes, né? Trouxe algumas dores de cabeça. Mas assim, rapaz, sabe como é que isso aconteceu? Porque eu sou um cara muito. Como é que eu poderia dizer? Espontâneo. Na época eu trabalhava na Rádio Gazeta, década de 90 ainda. E eu estava fazendo um pré-jogo de um clássico. E aí o pré-jogo, gente, você sair entrevistando o povo na rua, entrevistando a galera e tal. E aí eu paro dentro de uma pessoa, até uma mulher. Eu me lembro como hoje a cena. E aí ela não estava nem com a camisa de CSA, nem com a camisa de CRB. E aí eu perguntei, aí animada para o clássico? Ela disse, tô muito animada. Torce para quem? Aí ela fez, sou CRB e você? Aí me responde com uma pergunta. Aí eu, na lata, sou CSA. Aí pronto. Eu não tinha como esconder mesmo. Então. Mas você colocou uma coisa interessante. Eu nunca escondi o time que eu torço. Eu sou apaixonado pelo CSA. Tenho a alegria de trabalhar hoje no CSA. Assessoria de comunicação do clube. Então, assim, eu nunca escondi. Então, mas sempre foi muito respeitoso. Mas Oscar... Tirando o episódio da Manjiroba, o resto sempre foi muito respeitoso. Oscar, eu ia falar nisso agora. Eu estou aprendendo se foi uma transmissão de pensamento ou sei lá, uma transmissência de pensação. Eu ia conversar sobre isso agora, Oscar, porque a gente tinha, antigamente, quando as coisas se acirraram muito, teve várias confusões nos clássicos, da polícia e tal, a gente tinha esse papel, né? Eu não sei se as pessoas lembram disso, mas eu saí 2 vezes no Fantástico. 2 vezes. Uma foi quando uma pessoa lá da Jatiuca, que me tomou como afilhado do filho, Chuchu, da filha dele, ele se trancou em casa com a mulher, sequestrou as 2 filhas, ficou com um facão ameaçando cortar a cabeça da filha e tal, e disse que só se entregaria ao padrinho dele, no caso eu. E aí, o Fantástico todo me procurando, e o Francisco José, e aquela moça aqui de Pernambuco veio fazer a cobertura. E o que é que o senhor está dizendo? Não, vamos negociar até a exaustão. Tal. Pronto, esse é um dia que eu saí no Fantástico. O outro foi numa reportagem sobre os talismãs dos times. Você tem alguma superstição? E eu acabei por sair lá por causa da minha cueca vermelha. Exato, lembro. Porque eu só assisto o jogo do CRB com a minha cueca vermelha. Cada uma dura uma temporada. Entendeu? Ela tá novinha. Já usou quantas na Série A? Não, ela na verdade, é uma cueca, é a mesma. Não usou, não. A da Série A tá guardada aí. A da Série A tá guardada para uma grande temporada que vai ter aí pela frente.
Viu? Assim, e outra coisa, gente, que em todo clássico eu uso também, Oscar. Quando vocês estiverem na Série B, assim que subir, eu volto a dar uma ousada na. A gente passa já por ali. Mas o que eu queria dizer é, então, eu me tornei o cara da cueca vermelha. Então ficou uma coisa meio louca, que eu chegava no Trapichão e os caras vestindo a cueca que nem o Super-Homem, a cueca vermelha por fora. E quando eu chegava, os caras, cueca, cueca. Eu desapareci um tempo do Trapichão. Mas aí o que eu queria dizer é que eu e Oscar sempre se reuniam do clássico, né? Geralmente tomando uma água mineral lá em casa ou uma água de coco. E a gente ficava lá e gravava um vídeo para a torcida, dizendo: meu irmão, paz, né? A gente tá aqui é amigo e irmão. E torcida a gente zoou o tempo todo. Com todo tanto. Inclusive, eu fui, não sei se o Oscar lembra, um dos primeiros a ligar quando saiu aquela história, porque o Oscar, num grupo fechado, ele agindo como torcedor, como eu ajo nos meus grupos também, falou aquela história de uma magiroba, não sei o quê, o que é muito comum, não é? Na verdade, ali foi um. E eu falo como torcedor também, eu digo as mesmas resenhas. Mas é isso que eu estou dizendo, Tadeu, ali foi muita hipocrisia. Muita. Porque o que as pessoas dizem uns com os outros, nos grupos ou pessoalmente, é muito pior do que aquilo, pô. Mas é muito pior do que aquilo. E ganhou uma dimensão quando espera. Ganhou uma dimensão porque, na época, eu era apresentador do Cidade Alerta, uma pessoa pública, conhecida. Ficou conhecido como o caso Mandiroba. O caso Mandiroba. Por quê? Para você entender, eu nunca falei sobre isso. Eu nunca contei o contexto da história. Então conte aqui, porque aqui é o TEDcast. Eu vou tentar contar de forma muito rápida. Mas assim, era uma sexta-feira à noite, o CRB jogava no estádio Rei Pelé contra o Paysandu, meu Deus, era o Paysandu? Eu acho que era o Paysandu. Eu estava em casa com a minha esposa, né, com um casal de amigos, o Jordan e a Sâmia, tomando uma cervejinha. Eu não estava nem lembrado do jogo do CRB. Nem lembrado. Era um jogo que, se o CRB vencesse, ele estaria muito próximo de ir para a primeira divisão em 2016, acho que foi. Enfim, e o que é que acontece? De uma hora para outra eu lembro do jogo, aí quando eu boto na TV da sala só para olhar, um jogador que tinha até passado pelo CSA tinha feito o gol da vitória do Paysandu, o CRB tinha perdido de 1-0. E o cara fez não sei como era Cleiton, o meio campista, ele faz o Cadê Você? Tá. Eu fazia parte de um grupo chamado Diretoria do CSA, que só tinha amigos, dirigentes do CSA, amigos e tal. E a brincadeira era nesse meio, não vai subir mais, perdeu o jogo, não vai subir mais. Eu tinha tomado umas cervejas e alguém perguntou: e aí, Oscar, o CRB vai subir? E aí eu falo, como torcedor, o que virou aquele. O que a gente fala pior, gente. Muito. Eu só usei só 2 palavrões, né? É dentro, muito mais para ser usado. Tinha muito para ser usado. Eu falo coisa pior, né? Em outros grupos. E aí eu digo aquilo, não vai subir numa mangiroba. Vou dormir. Quando eu acordo no outro dia, o mundo tinha virado. Eu olho pro meu celular, 500 mensagens e tal. Aí tem um áudio de um amigo meu, um grande amigo meu, que quando eu ouço, o cara faz: rapaz, eu tô rindo até agora da história da mangiroba. Aí eu disse: como é que você tá rindo se você não tava no grupo? Então tinha vazado a história. Gente, minha vida se transforma no inferno durante essa Oscar, meia-noite, eu fui o primeiro cara, usei o meu prestígio com a torcida do CRB. Eu fui o primeiro cara a amenizar totalmente essa história. Mas foi pesado eu disse assim: tem muitas mandirobas por aí, cada um vai subir na sua. E aí o Oscar, meu amigo... Cara, a gente diz coisa pior, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia, eu acho também. Eu tenho um grupo de amigos, que a gente tem um grupo chamado Canoas. Tá lá o Vandré, Rodolfo, Rosendo, Quinho, Jordan. Todos esses que eu tô citando aqui são regatianos. Aí tá lá no grupo eu. Não vou citar os azulinos. O Vandré, um abraço pra você e entre aí na minha jornada do emagrecimento. Vandré é gente boa demais, cara. Amo o Vandré. Vandré regatiano também. Cara, a gente fala coisas absurdas um do outro. Eu do CRB, eles do CSA. Aí, uma falta de respeito. Pelo amor de Deus, gente. É uma brincadeira. Cara, eu fui ameaçado de morte, minha esposa foi ameaçada de morte. Era engraçado o que o pessoal da torcida do CRB fazia. A gente vai pegar o Oscar na porta da TV quando ele estiver saindo. Aí a torcida do CSA dizia: a gente vai pra porta pra defender o Oscar. Não, ninguém não. Eu tô dizendo aqui, pra vocês que até hoje lembram da história da mangiroba, eu falo coisa pior. Eu falo coisa muito pior. Só que aquela foi a que vazou. Porque é normal. A gente fala isso entre torcedores que são amigos. Olha, bicho, você abrindo o seu coração como você está agora aí, eu vou também abrir o meu, vou lhe contar uma história muito rápida aqui. Só tive raiva
uma vez da torcida do CSA, porque o resto, por incrível que pareça, a maioria dos meus amigos, eu sou cercado de azulino, rapaz. Renatão, Coca, o DJ Biba, que eu chamo ele, brinco com ele, tal, é tudo azulino, tá entendendo? Aí a maioria dos meus amigos, mais um dia só, você sabe que eu, durante 32 anos, fui oficial de justiça do TRT, né? Então eu tinha a incumbência de penhorar a renda no campo. Você já fez isso com o meu CSA. Rapaz, e aí eu vou penhorar a renda do CSA. Chego lá, aí pergunto, cadê o presidente? O presidente era Jorge Sexto. Tá dando entrevista ali no campo. Rapaz, eu caí na besteira de entrar no campo. E no que eu entrei no campo, a torcida ali, as grandes arquibancadas, estava lotada da torcida do CSA. E a criatividade do nosso povo. Eu gordinho, né, entrei lá com a minha... Aí o Jorge Seixas, que eu depois tive uma longa discussão com ele, chegou e disse assim no microfone, tá vendo como é que a gente pode botar todo mundo ligado nas emissoras de TV? Como podemos botar o azulão para frente se já vem um oficial de justiça aí levar o dinheiro do CRB? Meu amigo, em menos de 3 segundos, eu nunca esqueci isso, em menos de 5 minutos, em menos de 5 segundos. Os caras começaram lá. Mas que tristeza, decepção, nosso dinheiro vai embora com Faustão. Rapaz, os caras criaram isso. Os caras criaram isso imediatamente. Como pode, meu irmão? Como pode? Aí, imagina ali, pelo menos umas 4.000 pessoas cabem ali nas grandes arquibancadas. E os caras lá. Que tristeza dessa. Eu virei a cara aqui e saí, mas depois eu me acertei com o Sexto. Ele voltou à rádio. Criatividade, torcida azulina. Parabéns pela criatividade, mas eu fiquei puto naquele dia. Mas é isso. E aí, Oscar, hoje você está nesse projeto aí sim, diretamente com quem você ama, né? Aliás, você está com os amores tudinho da sua vida, né? A Aline, o Azulão, a Cília, a mãe. Meus gatinhos. Sim, fala aí, você também é pai de pet, joga beach tênis? Não. Joga gamão e dominó. Aí sim. Gamão e dominó. Bom. Tem minhas filhas, né? Maria Luísa e Maria Helena, beijo. Dona Margarida, Maria Margarida, eu tenho o nome delas aqui. Marias, são as minhas 3 Marias. A Aline é minha esposa, companheira, amiga, beijo, amo você. Meus gatos, eu criei cachorro durante muito tempo, amo cachorro também, gente. Mas como eu moro hoje em apartamento, eu parti para o lado dos gatos. Tenho hoje 3, o Dom. Aliás, o Dom faleceu há 1 ano e meio, mais ou menos, em homenagem a Dom Casmurro. Né? A Olga, que graças a Deus está bem. Que é a Olga Benário Prestes. Exato. E o Zumbi, em homenagem ao grande Zumbi dos Palmares e tal. E agora, recentemente, adotei a Dora, o nome dela. Dora Aventureira. Exatamente. Não, mas, na verdade, ela é aventureira agora por adoção, porque ela foi inspirada num personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que é o único personagem cego que existe. Porque a Dora, essa minha gatinha, ela nasceu sem os olhinhos. E ela é cega. E o pessoal diz que é o amor da minha vida. Me causou uma briga com a Aline, porque eu disse que ia tatuar o rostinho da Dora no meu braço. Ela disse, se tatuar, eu tenho que tatuar todos os outros. E aí eu percebi que estava sendo um pai escolhendo um filho preferido. Amo todos. Mas aí eu disse... Eu pensei que ela ia exigir que você tatuasse o dela e dizer, bote todas as gatas da sua vida. Eu tenho algumas homenagens a ela, sabe? A gente fez, tem outra aqui e tal. Depois, com calma, depois você me mostra a sua tatuagem. Mas enfim, então assim, sou um cara muito apaixonado, né, pela minha família, pelo meu trabalho, né, pelos meus pets, pelos meus amigos de verdade. Sou um cara realizado. Apesar de conviver com a depressão diagnosticada há mais de 15 anos... Sim, Oscar, eu sou um depressivo feliz. Olha, deixa eu dizer Rapaz, eu não sei se isso é uma questão que costuma pegar de frente com pessoas felizes, pessoas comunicativas e tal. Eu passei um período agora de 5 meses, cara, ano passado, com uma crise de ansiedade, porque a gente sempre leva um pouco. Até quando você não é tocado por ela, você não tem... Você leva meio que um cara grandão, macho como eu, assim, tal... Leva logo pelo um campo meio da frescura, que nada, que depressão. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente. É uma doença muito complicada. Foge totalmente à sua culpa e à sua consciência. Não, e outra coisa, é uma das doenças mais incapacitantes da sociedade moderna. Hoje, mais de 20% das pessoas que se afastam do trabalho se afastam por problemas mentais. Inclusive, está maior do que problemas cardiovasculares, que era o que mais afastavam. Hoje, você sabe que as empresas está saindo uma lei aí,
para obrigar as empresas a ter um tratamento de saúde mental a cada tanto quantitativo de funcionário. Tá para sair aí. E aí eu fui atacado tão ferozmente assim de um cara como ninguém entende, né? Porque o cara, o seu irmão, tal, olha para você e diz: "Oxe, Tadeu, tu, bicho da resenha, não sei o quê, vamos ali no shopping." Tem medo. Eu passei, vou confessar a você, 2 meses sem El Rei Pelé, que é uma coisa que eu adoro e frequento há 40 anos, com medo das arquibancadas desabarem. Com medo das arquibancadas desabarem. Meus filhos me chamando para ir para o campo e tal. Eu digo: isso vai cair em cima de mim e tal. Aí foi quando um grande médico psiquiatra do Rio de Janeiro disse: "Amigo, o seu cérebro, ele só é convencido pela verdade. Se você mostrar para ele a experiência, vai." Aí eu, beleza, tomei umas gotinhas de Rivotril e fui para o campo. Quando eu voltei aí mais 2 vezes e vi que a arquibancada não caía, eu até hoje estou frequentando novamente. Você tocou num ponto que é extremamente importante, sabe, Tadeu? A questão da saúde mental, ou da falta dela, né? Uma das coisas que mais me incomodou, o que mais me incomodava na época que eu era apresentador, era quando as pessoas tratavam esses problemas, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas, tal, como uma coisa menor, ou como uma frescura, como você colocou. Mas eu me lembro de um episódio que me incomodou demais, quando uma pessoa subiu em um determinado local aqui, que eu não vou citar o local, para não fazer apologia, ou para não ser acusado disso, e ameaçou tirar a própria vida, sabe? Essa pessoa estava ali em cima dizendo: eu vou pular. E na época eu estava apresentando, e as pessoas, uma das coisas que eu mais ouvia das pessoas era: isso é frescura, se quisesse pular, pulava. E aquilo me incomodava de uma forma, que eu me lembro até que eu fui meio bruto no ar, que eu disse: gente, vocês não perceberam que isso é um pedido de ajuda? Sim. Essa pessoa está pedindo socorro. Essa pessoa não quer aparecer. Essa pessoa, ela quer ajuda. E muitas vezes a ajuda ela pede da forma mais drástica possível. Então, por ter depressão diagnosticada já há 15 anos, né, praticamente, eu procurei me informar, estudar mais, compreender mais, e perceber que cada vez o mundo está mais doente. E eu não vou traçar motivos ou coisas que eu acho, mas ou a gente toma uma atitude agora, ou a tendência é só piorar, porque o mundo cada vez está ficando mais individualista. Nós somos as pessoas das redes sociais que não interagem mais todo com mundo ninguém. se tornando um exército de um homem só. Porque, na verdade, os quartos estão sendo os centros de convivência. Vou fazer uma pergunta a você. Que prazer! Volta a ser repórter. Não é nem isso. Assim, no nosso caso, foram por outras situações. Mas há quanto tempo a gente não se vê pessoalmente? Muito tempo. A gente faz E a gente tinha uma sequência quase quinzenal. E nós não brigamos. Não. O mundo foi levando a gente a uma condição individualista. Eu continuo te amando, a não ser que seu amor passou. Muito. Amo você. Eu não casei com você porque encontrei a Janeide, né? Acabou de chegar aí. Então, assim, mas por quê? Porque o mundo ele está isolando as pessoas. Hoje você é o cara que tem 10 mil seguidores no Instagram e que não sai de casa, pô. Então, assim... E você é um cara que tem muito mais do que isso, né? Fenômenos de eu não sei exatamente o número, mas 100 e poucos mil, eu acho. 100 e poucos. É porque, até minha esposa, movimente mais. É porque eu esqueço, eu sou preguiçoso mesmo assim. Mas, assim, eu acho importante falar sobre esse assunto. Você é preguiçoso, mas não esquece de falar do CSA toda hora, todo momento. Principalmente porque eu estou trabalhando lá agora, né? Então eu tenho que falar sempre do CSA, né? Tá certo. Mas acho importante esse recado que foi dado. Mas a saúde mental. Principalmente duas pessoas aqui abrindo o coração e demonstrando, né, para as pessoas que isso primeiro passo é você reconhecer que tem um problema. É muito sério isso. Quanto mais você lutar com o problema sem uma assistência, sem um profissional, sem procurar alguém qualificado, mais o problema você vai cavando um buraco sem fundo, viu? Então, dado esse recado, vamos para a alegria, que é a nossa marca, né, Oscarzão, certo? Vamos embora. Então, cueca vermelha para cá, o azulina para cá, a mangiroba do Oscar andou na boca de todo mundo, foi uma conversa enorme, aquilo ali rendeu muito. Oscar, algum outro problema já enfrentado com você, fora a mangiroba, quando você estava nos noticiários, uma ameaça, alguma coisa que tenha lhe marcado mais? Teve o caso do Sandrinho, né? Sandrinho que foi uma cobertura importante. Foi uma cobertura importante, que ele me ameaçou
diversas vezes. Sandrinho que era um bandido. Sandrinho era um garoto, é outra coisa que me incomoda bastante, né? Ele era um garoto que na época, recém-completado 18 anos, e que fez muita bobagem na vida, realmente se envolveu com um crime. Foi acusado de diversos homicídios lá no Benedito Bentes. Mas só que o Sandrinho meio que virou a desculpa de todo mundo, sabe? Acontecia qualquer coisa em Maceió. Foi o Sandrinho, foi o Sandrinho. Me lembro de um crime que aconteceu aqui, que depois foi provado que não foi ele. Fechava escola. Fechava escola. Ele era... Eu não gosto muito desse negócio do terror. Eu acho que a gente... Tocava o terror, né? Tocava, porque parece que a gente tá dando uma... E aí, como eu falava tornando muito dele, herói, né? Tornando herói. Ele chegou a ligar algumas vezes lá pra TV, me ameaçando, falando qual era o carro que eu tinha e tal. A rotina que eu tinha, porque na época só a Maria Luísa tinha nascido, a minha filha mais velha. Um psicopata. E ele acabou, numa troca de tiros, perdendo a vida dele e tal. Mas, enfim, passei por Oscar, uma opinião bem sincera. Para mim, que tenha ele perdido a dele e você não perdido a sua, porque é uma vida... Mas é porque a questão... Olha, sabe, Tadeu, eu acho que é uma questão muito mais ampla. Eu não vou conseguir nunca achar normal um garoto de 14, 15 anos se envolver com um crime. Uma das coisas que mais me chocou na vida foi quando uma vez a gente estava com um link de um garoto de 11 anos que perdeu a vida num confronto com a polícia. Não dá para você lá em Lagoa da Canoa. Anos atrás, há muitos anos atrás. E eu me lembro que na entrevista o policial disse: esse é um velho conhecido da polícia. Eu disse: peraí. 11 anos. Uma criança de 11 anos. Primeiro, eu acho que quando você chega a um ponto como esse, alguém, né, ou algumas pessoas e instituições falharam. Porque é o normal que uma criança de 11 anos ela possa ter uma vida normal, estudar, ter uma oportunidade e tal. Então, se ela chega com 11 anos no crime, ou com 14, 15, como o Sandrinho, se não for uma psicopata, que pode acontecer, alguém falhou no caminho. O Estado falhou, a família falhou, né? Então, assim, eu não vou concordar nunca com a criança. É por isso que eu sou absolutamente contra a redução de maioridade penal. E não é só por não achar que um menino de 16 anos que pode votar. Não, é porque eu acho que é você tirar o foco da discussão, pô. Não é você tentar dizer, eu vou prender um menino de 16 anos que já pode fazer menino. Não, peraí. Eu quero que você, Estado, família, assuma também a sua responsabilidade de saber onde você errou, para que uma criança de 13, 14 anos possa chegar a delinquir. Então, assim, eram coisas que me chocavam muito, essa relativização de dizer, não, 13 anos já sabe o que... Não, se ele chegou na minha opinião, gente, aos 13, aos 14, aos 15, aos 16 dessa forma, é porque vem falhando há muito tempo. A opinião é que nem boca, cada um tem a sua, Exatamente. Né? Então, assim... isso me chocava muito. E eu passei esse episódio com o Sandrinho, eu acho que foi o mais emblemático. Certo, agora eu quero... Não foi a grande reportagem que eu acho, mas foi o mais emblemático. Foi, porque foi muito tempo, foi muito longevo essa reportagem. Até hoje, às vezes, as pessoas perguntam, Oscar e o Sandrinho, Oscar e o Sandrinho. É verdade. Quem acompanhou naquela época, né? Que ele possa, que a gente possa dizer que Deus o tenha, né? Porque espero. Os arrependimentos e o purgatório já tenham levado para cima. Mas agora eu quero... levar aqui para um... Se quiser atender o celular, pode. Porque começou a assessor de comunicação, o pessoal aí o pessoal da Gazeta ligando para mim, acho que é atrás de notícia do CSA. Pronto, se você... Beleza. Não, daqui a pouco eu retorno. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Outra coisa que causa curiosidade muito, muito grande nas pessoas é o seguinte: existem pelo menos 30 a 40 casos de conhecidos meus que fizeram a cirurgia bariátrica, que deram uma bobeirinha e em 2 anos você encontra o cara, oxe, tá gordo de novo? Aí você, quer dizer, se o cara emagrecer por conta própria e engorda por conta, é o efeito sanfona, eu acho que esse é o efeito acordeon. Porque o cara vai e volta depois de uma cirurgia, de um sacrifício. Se eu tivesse coragem de impor o meu corpo uma cirurgia invasiva dessa, eu lutaria com unhas e dentes, não sei se ia conseguir. Mas você é o exemplo vivo para falar com as pessoas aqui. Porque você... é um dos poucos caras, né? Você é muito ligado ao futebol. Claro. Eu estou falando do tempo que você era uma bola. Claro. E hoje você está aí mantendo a forma. Há quantos anos, Oscar? Conta a história da sua... Primeiro, você tá... Primeiro, parabéns, Tadeu, pela sua iniciativa de debater, né, um outro problema de saúde muito grave. Eu estou, inclusive, comandando a jornada do... Eu venho acompanhando. Pronto, a jornada do emagrecimento. Então, olhando para ali, convida as pessoas para... Gente, jornada de emagrecimento, até porque eu vou puxar a orelha desse danado, né, se ele não chegar no final dessa jornada dando o exemplo às pessoas. Você está aqui metendo a cara na rede social, toda vez que você esmoreceu, pensar em fazer alguma coisa errada, lembra, caraca, eu assumi um compromisso com muita gente. Então, estou acompanhando, acompanhe também
para que daqui a algum tempo a gente possa cobrar isso do Tadeu. Minha relação com a obesidade, muitas pessoas perguntam, Oscar, eu conheci você gordinho na época da TV e tal. Primeiro que eu passei muito mais tempo sem ser obeso do que obeso. Eu vim engordar depois dos 20 anos. Safadeza pura minha, no meu caso. Existem pessoas que têm problemas endocrinológicos, pessoas que têm compulsões. O meu foi, no meu caso, estou falando, foi safadeza. Eu digo que o meu problema é líquido, mas é safadeza também, é a mesma coisa. Porque eu era esportista, eu jogava vôlei, jogava futebol. E depois que eu comecei a trabalhar, eu meio que larguei isso tudo. E como a minha família tem tendência à obesidade, aí eu só queria saber de beber, comer pastel, que eu adoro, por sinal, até hoje. Né? Bom demais, né, não? Passaporte é o meu ponto fraco. E só existe em Alagoas, passaporte. Essa semana eu comi um que eu adoro, que é um dos que eu mais gosto, que é o do PC lá na Gatilha. PCzão. Adoro. A carne moída é Ixi, diferenciada. a diferença é daquele molhinho rosé dele, é um negócio... A gente tá falando de... Não, para com isso. Não, rapaz, vamos lá. Olha lá. Então, assim, aí eu... Em 10 anos, eu dobrei de peso. Eu pesava 80 e poucos quilos, fui para 160. Aí foi 160 é o peso que eu iniciei a minha jornada. 160. Aí o que acontece? Na época, eu tinha 33 anos. É isso, mais ou menos isso. Aí eu decidi pela cirurgia. Tive a sorte de ter um dos maiores, se não o maior nome da cirurgia do estado de Alagoas, doutor Antônio de Pádua, saudoso doutor Antônio de Pádua. Pai do meu amigo Felipe de Pádua. E aí eu fiz a cirurgia em 2009. E graças a Deus eu me adaptei muito bem. Tem pessoas que às vezes, depois que só fez evoluir. Eu fiz em 2009. Hoje é extremamente evoluída. Na época já era, hoje ainda mais. Oscar, eu posso dizer que depois de um ano e pouco a gente já tomava cerveja. Você lembra? Rapaz, mas pode falar isso? Pode. Eu não sou médico, então não vou dar conselho. Mas eu me lembro de um episódio que eu adoro tomar minha cervejinha no final de semana. Então, quando eu faço a cirurgia, dia 9 de outubro de 2009, aí fiz a cirurgia, tem todo aquele procedimento de copinho, de adaptação, né, Janeiro? Não é fácil, não é fácil. E depois de 2 meses eu tava bem, eu tava já legal. E eu me lembro que era perto da final, aliás, começo de carnaval, que já era o ano seguinte, 2010. E aí eu lembro que eu doido pra tomar uma lata, eu queria tomar uma latinha de cerveja no carnaval, temperatura, uma coisa incrível. E aí eu disse, meu Deus, aí tinha entrado em contato do Topado, eu queria tomar uma cerveja. Aí ele fez só depois de um ano. Aí eu digo, beleza. Porque o médico ele tem a obrigação de dizer. Mas veja como foi que eu desmontei ele na época. Aí eu disse, tá certo, né? Aí, quando eu completei 3 meses e pouco, eu disse, Topado, eu tô doido pra comer camarão. Aí ele fez, meu amigo, depois de 3 meses você pode comer o que você quiser, que você já está clinicamente... Pronto, eu disse, se eu posso comer camarão, eu posso tomar uma cerveja. Aí ele deu uma gaitada e fez, Oscar, eu peço que você não toma cerveja. Tá? Enfim, mas aí eu não vou mentir que eu tomei uma cerveja. Com uma cerveja eu fiquei bêbado. Decidi esperar meu 1 anozinho. Mas assim, eu, Oscar, me dei muito bem com a cirurgia. E sou meio preguiçoso, mas comecei a fazer esporte, tudo. Tá? Hoje caminho na praia todos os dias, tal. Eu me adaptei muito bem. E eu não desenvolvi, que é o grande problema que algumas pessoas têm, compulsões. Às vezes por doce, por essas coisas. Não é fácil. Eu conheço muitos amigos que também engordaram depois. Porque, bicho, você limita a sua quantidade de alimentação, mas se você comer alguma pouca coisa extremamente calórica, você vai engordar. Do mesmo jeito. Então, assim... o ideal é que você não faça o que eu fiz. Se eu fizesse, eu trocaria por uísque o espaço do estômago todinho, porque... Não faço o que eu fiz, que é a questão da compulsão. Aliás, não faço o que eu fiz, que eu fui muito relapso com relação ao acompanhamento médico. Eu passei muito tempo sem tomar suplementos, hoje eu estou tomando de novo, mas, graças a Deus, eu me dei muito bem com a cirurgia. Não tenho o que reclamar, são 15 anos já. 15 anos, 16 anos já. Eu tenho visto isso. Em outubro eu completo 16 anos. Se cirurgia tiver ajeitar essa cara também, eu tinha ficado o gato de Alagoas. Agora estou porque tu conservou raspado, estou outra coisa, estou mais suave. Pô. E os carecas é moral pura nesse país, né? Com certeza. Olha, sim, Oscar, bicho, esse papo agradabilíssimo aqui. Eu vi que já está ali mostrando o relógio. Ele já está há mais de 1 hora aqui, né? É que ele está mostrando o relógio, porque ele costuma mostrar o redondo para todo mundo que vem aqui. E principalmente o Oscar. Mas, Oscar, a gente tem uma mania aqui. Mania não, já ficou do programa. E olha que o programa começou um dia desse, já tem uma tradição, né?
De vez em quando. Aí, assim, outra coisa que eu queria dizer, cara, eu adoro esse sistema de podcast, cara. É legal, Porque né, cara? aquele negócio de entrevista, você precisa. Entrevista, você tem que estudar o cara, saber o que o cara fez. Aqui não, aqui eu pergunto que as pessoas querem saber também. Essas curiosidades a gente vai batendo papo. É um bate-papo. Repito mais uma vez eu repito. Né? Isso quer dizer repetir 2 vezes. Aqui hoje o poste está mijando no cachorro. Praticamente um rábula da comunicação entrevistando um gigante da comunicação do estado de Alagoas, que tem a sua história marcada com isso. E hoje faz a comunicação, uma comunicação azul e branca. Mas tá tranquilo, porque o importante é a gente manter cada um a sua torcida e cada um os seus sentimentos. Cada um suas posições ideológicas. Mas a briga é coisa para 2.000 anos atrás, aquela turma das cavernas era que disputava uma coisa brigando. Por quê? Porque não existia educação e bom senso. E hoje a gente tem que usar isso. Espero. Oscar, a gente aqui tem 2 momentos complicados, que é 2 perguntas que eu sou obrigado a fazer. Fique à vontade. O primeiro é o momento saia justa. Sim. E o segundo é uma pergunta bomba. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou primeiro começar com você. Você eu vou fazer as 2, eu não vou mandar você escolher. Vamos lá. Então, vou na ferida. Momento saia justa. Quando houve a demissão em série da TV Pajuçara, muitos comunicadores de alta capacidade tiveram que se desligar pelos problemas que você já explicou aí agora. Mas, em especial, nesse meio, teve algum traíra? Teve alguém que, fugiu da curva do senso crítico de todo mundo e foi traíra, especialmente com você ou com o grupo? Eu não sei se foi traíra, sabe? Não foi só uma pessoa. Existiram pessoas que pisaram na bola, né? Teve uma pessoa que para mim, é uma das grandes decepções. Ele é do top 3 que você não gosta? 2 desses são no top 3. Só um de fora, não é desse top 3. Porque depois, quando eu passei a conviver mais com essa pessoa, se mostrou uma pessoa canalha e hipócrita pra caramba. O outro eu não tenho raiva do outro. Eu não vou dizer que eu tenho raiva. Eu tenho muito mais pena do outro. Porque assim, quase tudo que ele conquistou na vida, ele conquistou pisando na cabeça das pessoas, ou dando rasteira. Então, assim, tem essas 2 pessoas. Uma que era uma pessoa que eu tinha uma visão totalmente diferente dela, e quando eu percebi, era um cara extremamente hipócrita, canalha, mau caráter. E aí é decepção, porque você olha, pô, tem uma perspectiva. Esse cara ainda continua na comunicação. Não precisa dizer nome, logicamente, porque ninguém vai estar aqui. Deve estar, eu não sei. O outro, sim, continua. Mas o outro não. O outro eu acho que sempre foi uma pessoa fraca de personalidade, não sei. E que a vida inteira, quem é da comunicação sabe que ele só alcançou determinadas coisas porque passou por cima das pessoas, deu rasteira e tal. Eu não vou, logicamente, falar de nomes aqui. Até mas, porque, assim, eu não sei se tem relação isso. E que eu não tenho raiva. Claro. Eu não tenho raiva. A raiva impede você de ir para frente. Isso é uma coisa lógica. Muitas vezes, assim, jura você ter muito mais pena. Dizer assim, pô, cara, você tá, principalmente no meio, você é conhecido por ser um cara assim. Assim, o Siqueira, quando estava na maior audiência dele, ele até, não preciso confirmar se tem a ver com esse cara, mas ele, o Siqueira, não você, mandou um recado. Oscar, você tome cuidado com fulano de tal, quer traíra, quer isso, quer aquilo outro. Aquele bicho é doido. Falou logo e falou nomes e falou tudo. Mas você não precisa falar nada, que a gente vai seguir agora com a pergunta bomba. Vamos lá. A pergunta bomba é o seguinte: estive entrevistando o Canuto. Canutão. Eduardo Canuto foi um dos últimos entrevistados aqui. E a ele, porque, poxa, a gente fala de todos os assuntos, eu tiro essa beirinha para falar de política. Política muito pouquinho, porque eu não gosto de render essas histórias, porque hoje no Brasil você é uma coisa, você é outra e tal, e é uma intransigência e tal. Mas assim, eu faço uma pergunta no viés político para cada um, as pessoas possam se manifestar livremente. E ontem eu perguntei a ele o seguinte: se ele seria o ministro, né? O Lula ligasse para ele seria o ministro Ele deu a negativa dele e disse das posições ideológicas. Eu vou repetir essa pergunta para você. Você é um rei da comunicação. Se o cara dissesse assim, o presidente Lula hoje, chegasse para você e dissesse: Oscar de Mello, a partir de amanhã você será
ministro das comunicações do Brasil, que eu estou precisando de gente aqui para estar aí dando uma ajuda a esse governo. Qual seria a sua resposta? Cara, eu acho que cada pessoa ela tem que acreditar muito no potencial dela transformador, entendeu? Eu consideraria, sim, você ter a oportunidade de estar num governo federal comandando a comunicação, eu consideraria, conversaria, ouviria o projeto. Eu não conseguiria dar uma negativa sem ouvir o projeto. Eu teria que ouvir o que é que você pensa sobre isso. Eu teria total liberdade de trabalhar a comunicação. Eu consideraria, eu não descartaria. Até porque eu concordo com você, Tadeu. Eu acho que o problema é que o ódio ele ganhou mais importância do que ele deveria na política, sabe? Eu sou um cara extremamente... Mas tem um ódio e tem um amor, e tem um amor com ódio. É muita coisa doida aí. Eu já vi a esquerda e a direita conversar tão educadamente. Eu vou dar um exemplo. Meu tio Zé Costa e o Suruagi eram esquerda e direita que os caras nos palanques se resolviam sem muita conversa. Então, assim, eu não daria uma negativa num caso de forma alguma. Eu conversaria, eu ouviria o projeto. Não teria problema nenhum, não, de conversar. Mas se fosse para um município de Maceió, aí o cinzão topado. Cara, eu acho que a gente tem que pensar no bem comum. O problema é que as pessoas acham que tudo é inatingível ou não é possível se a pessoa pensa diferente. Tudo tem que ter a base política por trás. Claro. Você não pode administrar uma coisa X porque você vai implementar o que você pensa ideologicamente na cabeça. Então, assim, gente, vamos discutir política. Aí quer dizer que o cara é de direita ou de esquerda, não pode conversar com fulano ou com cicrano. De repente, você às vezes abre mão do bem para o seu município, para o seu estado, porque o cara que pode te ajudar é de uma coisa. Cara, aí é egoísmo, cara. Aí é egoísmo. Não. Aí a gente tá falando de coisa pública. E falta de sentimento público também. Falta de sentimento coletivo. A gente tem que pensar principalmente na população. Deixar de lado muitas vezes picuinhas, ou justamente pensando no bem coletivo e não no bem pessoal. E como picuinha é uma coisa que a gente não tem aqui, eu e você é o grande azulino, eu sou o regatiano, cueca vermelha. A gente aqui, eu só queria lhe agradecer, meu irmão. Bicho, irmão. Prazer enorme de lhe ver. E a partir desse reencontro, vamos ver se a gente retoma aí os nossos encontros. Aquelas paellas, aquelas costelas gigantescas. Meu Deus, mas agora o Tadeu Costeiro está fazendo alface, alho poró, só falo dessas coisas. Que antigamente, mas pense nos gordinhos. Para mim era coisa de gente como um exemplo sabe? Que você é para eles. Agora pense também. Mas aí vai ter. O Tadeu Costeiro vai fazer uma receita por amigo Magron e para os amigos também. Brincadeiras à parte, vou puxar sua orelha e vou estar acompanhando de perto essa jornada. Viu? Vamos lá, obrigado, Oscar. Você é demais, viu? Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu.